Olá, bom dia. Eu sou brasileiro, pagador de imposto. Mais ou menos 40% do que a gente consome, do que a gente compra, 40% vai como imposto para o governo, para o controle do governo, para o governo utilizar nas despesas, utilizar nas nossas necessidades, né? Necessidade pública. Então, qual é a obrigação, qual é o dever do governo? É além de promover a segurança pública, a saúde pública e a educação básica pública, ele também gerar oportunidade para que outros setores, o setor privado no caso, tenha condições de ajudar a gerar a produção, de gerar as riquezas de que a gente precisa no nosso país para ajudar a desenvolver o nosso país. Porque o governo sozinho não vai fazer nada, o governo não vai produzir nada, então ele precisa dar condições, dar liberdade para o mercado, para o setor privado produzir e gerar a concorrência, gerar a oferta de produtos e gerar os empregos de que a gente precisa no nosso país, gerando também os impostos dos quais o governo vai utilizar para assegurar as, as necessidades básicas que eu falei, né? Saúde, educação, segurança. Então, o trabalho do governo é simples, é ele fazer a pequena parte dele, né, administrar e permitir e dar condições para que o outro setor, o setor privado, faça a grande parte dele. Porque é o setor privado quem vai gerar, né, quem vai promover a maior parte daquilo que a gente precisa no nosso país. Sendo assim, o governo, basta ser, o Estado, precisa ser um Estado simples, um governo mínimo, um governo apenas com poucos administradores. Não precisa de um Estado inchado, de um governo que é dono de tudo, que controla tudo, para a gente ter os bons resultados. Precisa apenas administrar bem e deixar a sociedade, a população, os empresários, o setor privado fazer a sua parte. Não atrapalhar aqueles que vão produzir, que vão ajudar a gerar as riquezas de que a gente precisa. Porque quanto mais complexo, quanto mais numerosos for o grupo dos administradores, mais corre o risco de existir corrupção e maior é a despesa do governo, maior o que ele tem que gastar com salários, com pagamento do pessoal, e aí ele precisa arrecadar mais, precisa criar mais impostos, e cada vez mais vai pesar na sociedade, vai pesar no consumidor, porque o imposto, quem paga é o consumidor final, dificultando assim a base sustentadora, né, de uma sociedade. E aí, por isso, quando a gente vê um governo assim, com muitos ministérios, um estado inchado, que quer todas as empresas no controle do governo, que quer controlar tudo, centralizar tudo, a gente que sustenta tudo isso, a gente tem o direito de se manifestar, de falar. Não pode tirar o nosso direito de falar, de se expressar, né? Porque é a gente, é a sociedade que sustenta tudo isso. Então a gente tem que ter a nossa liberdade para a gente se expressar, para nós darmos a nossa opinião, o modelo de governo que a gente quer, a gente falar qual o modelo de governo que a gente quer. Não pode existir só um modelo só de governo e aí calar a voz do povo que pensa diferente. Tem que existir a oposição, a, tem que existir alternativas, tem que existir opções, né? Porque as pessoas elas pensam diferente. Tem que existir a democracia e não apenas um só modelo de governo concentrador que mais gasta do que ajuda, do que desenvolve o nosso país, do que dá oportunidade da geração da riqueza. Se precisasse dessa quantidade toda de ministérios, essa máquina inchada, muitos funcionários de alto escalão, muitas pessoas para governar, para administrar o país, se viessem os resultados, se existissem programas que ajudasse a desenvolver nosso país, que gerasse os empregos, que gerasse uma produção, um estoque ali que fizesse baixar os preços para o consumidor final,
se aumentasse a oferta de produtos, se atraísse o investidor, o empreendedor e trouxesse bons resultados, né? Essa administração pesada, essa máquina inchada, pesada, tudo bem, seria bom, mas quanto mais pesado, parece que não produz nada, que só produz gastos para o governo. E aí, quando a gente tem exemplos para observar, quando a gente vê que outros países seguiram esses modelos e as suas economias foram quebradas e as pessoas, a população em geral, vive mal por conta dessa administração, por conta desse regime, por conta de governos que adotaram esses modelos de administrar o país, de governar o país, aí a gente quer dar a nossa opinião, quer se expressar, quer falar sobre isso, porque a gente tem o exemplo. Mas os governantes que querem seguir esse modelo aí, eles vão em busca de criar leis para nos calar, para que a gente não possa dar nossa opinião, a gente não tem o direito de voto, o direito de escolha. Eles querem esconder, não querem uma administração transparente para que a gente não possa participar, para que a gente não possa dar a nossa opinião, não possa escolher juntos, porque os nossos representantes, os deputados, as pessoas, os legislativos que estão lá, eles estão lá para nos representar e nós devemos acompanhar eles a todo momento para ver o que está acontecendo com o nosso país e ajudar a administrar. Cada eleitor tem ali, durante os 4 anos, um mandato junto com aqueles parlamentares que foram eleitos lá. A gente deve acompanhar, se conscientizar, a gente deve participar da política através dos meios que a gente dispõe, das formas de troca de informação que a gente tem. Mas as pessoas que querem um partido só, elas querem nos cancelar, não querem dar o direito para a população falar, se manifestar e dar a sua opinião, e ajudar a escolher e ajudar a decidir o rumo do nosso país. E ficam querendo criar leis de controle, leis que vão determinar o que a gente pode falar, o que a gente pode escolher, o que a gente pode publicar, o que a gente tem que decidir, que aceitar. Então não é a gente que decide, cada um por si, mas é o governo que decide por todo mundo. Esse é o modelo do governo controlador, do governo centralizador, que quer determinar todas as coisas, decidir por todas as pessoas, decidir o que as pessoas, o que o cidadão tem que falar, o que o cidadão tem que seguir como religião, qual a televisão que ele pode assistir ou não, qual a televisão que pode ir ao ar, que pode publicar ou não, qual o canal que pode publicar ou não. Esse é o modelo do governo controlador, centralizador, absolutista, que foi implantado em muitos países. A gente tem o exemplo Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, e a gente vê os resultados aí desses países. E a gente vê que nesses países a população não tem o poder de escolha, de voto, mas os próprios administradores que estão lá substituem os seus sucessores, colocam os seus sucessores ao sair de lá, para manter esse modelo do governo, essa política, para manter essa administração concentradora, centralizadora, controladora, né, de todas as coisas. E assim esses regimes eles vão monopolizando todas as coisas, a cultura vai cada vez mais perdendo a variedade e se tornando uma coisa só. Todas as coisas vão se tornando uma coisa só, um só jeito de governar. E a gente não tem opções, a gente não tem alternativas, a gente não tem a liberdade. Aí as pessoas que apoiam esse tipo de governo são parlamentares, são artistas, são mídias, são pessoas que ou têm um acordo que está ganhando, que estão negociando a opinião, negociando a sua escolha, ou muitas vezes são pessoas que já estão enganadas por esse sistema aí, porque ele traz muitas coisas atrativas, né? Essas pessoas que querem esse governo, eles usam o populismo para cativar a população. E aí, após
após enganar todas as pessoas e cativar toda a população, o resto da população eles tentam enganar depois, eles tentam capturar pela força física, pela perseguição e, e conquistar o resto da população e abranger o resto da população para que todas as pessoas aceitem, para que todas as pessoas, ou por livre escolha, ou por controle, passe a ser governado por esse regime. Tem sido assim essa forma de governo absolutista nos países que a gente tem o exemplo, e o nosso país tem caminhado nessa direção, e muitas pessoas estão acordando, a gente está vendo que a gente está caminhando nessa direção. Por isso que as pessoas se manifestam contra isso, porque a gente não quer para o nosso país os resultados que tiveram outros países que era tão rico e que quebraram suas riquezas por conta desses regimes. Porque os regimes que a gente segue, que a gente adota, que a gente quer para o nosso país, são regimes que prezam pela liberdade, que dá oportunidade para todo mundo. Regimes, muitas vezes cópias de outros países que deram certo, que tiveram suas economias elevadas, que são países desenvolvidos. É isso que a gente quer para o nosso país.